Grandezas físicas no processo de usinagem. Tá? Poderemos realizar uma usinagem, né, remoção de material, com movimentos, apenas através de movimentos. Vamos ver os movimentos aí, tá? Primeiro, os objetivos, né? Trataremos da norma, né? Os nossos estudos serão realizados por meio da norma ABNT 6162, né? E que vai incluir os movimentos, direções dos movimentos, percurso da ferramenta na peça, velocidades e grandezas de corte. Tá? Então, a norma BNT 6162, né, está relacionada aos movimentos e relações geométricas na usinagem dos metais. A terminologia trata dos conceitos relacionados às grandezas físicas no processo de corte. Todos os conceitos se referem a um ponto genérico da aresta de corte. E agora aqui nós, né, vamos começar o nosso estudo. Bom, isso valerá inclusive quando formos falar de geometria de ferramenta definida, tá? Então nós teremos sempre um ponto escolhido pelo observador, e é claro que esse ponto melhor que esteja no gume de corte e próximo à ponta da ferramenta, né? E ele será a nossa referência, ou seja, todos os planos de trabalho, de medida, e estarão referenciados por este ponto na ferramenta, tá? Por exemplo, aqui em ferramentas de barra torneamento, este ponto é fixado na parte do gume próximo à quina da ferramenta, a próxima ponta da ferramenta, tá? Vamos ver o que é a ponta da ferramenta, vamos definir tudo isso. E tentarei passar a vocês isso de uma forma mais fácil possível, porque realizar esse estudo aqui, ele é um pouco complexo. Então vamos lá, aos movimentos. São divididos em dois grandes grupos. São aqueles movimentos que causam diretamente a produção de cavaco, né, remoção de material, e os outros movimentos que não causarão remoção de cavaco, né, remoção de material da peça, tá? Então, vamos lá. São divididos em movimentos que removem e que não removem material da peça. Isso se define em relação à peça parada, tá? Vamos ver que movimentos são esses, então. Movimentos que causam diretamente a saída do cavaco, né? A produção de cavaco durante a usinagem. É o movimento, primeiro, é o movimento de corte, né? Que é o movimento entre a peça e a ferramenta, que sem o movimento de avanço, gera apenas uma única remoção de cavaco durante uma volta do percurso. Então, vamos pensar no torneamento, tá? E eu encostei a minha ferramenta e dei uma profundidade de corte para a remoção de material. Eu ligo o torno, sem que eu acione outro movimento, eu vou retirar apenas uma pequena quantidade de material até que a peça dê uma volta completa. Depois disso, se não tiver um outro movimento, a geração de cavaco para por aí. Vejam aqui, ó, essa gravura. Então é isso, tá? Se eu tenho apenas um movimento de corte, é essa porção de cavaco que eu tiro. E o que é um movimento de corte? Nós vamos ver logo em seguida, mas o que acontece? Aqui eu vejo a peça girando, correto, tá? Mas eu tenho que entender que é o movimento da ferramenta, né? É o movimento da ferramenta contra a peça. Quer dizer, seria a mesma coisa que imaginar a ponta da ferramenta dando uma volta na peça aqui, ok? Esse é o movimento de corte. E ele estará sempre a 90 graus em relação aqui a um plano do centro da peça, no caso do torneamento, tá? Então, aqui o centro da minha peça, né? Então eu tenho um plano aqui e o meu movimento de corte está aqui nessa direção, perpendicular. E na ponta da ferramenta, ou seja, na minha ponta a ponta da ferramenta aqui e no ponto de referência da ferramenta.
E agora, para o segundo movimento que causa, né, em conjunto com o primeiro, causa a remoção contínua de material. Causa remoção contínua de material. São dois movimentos, então. O primeiro é o movimento de corte, que eu acabo de falar, e agora o movimento de avanço. E esses dois movimentos, então, sincronizados, eu terei a remoção contínua de cavaco. Vamos lá. Movimento entre a peça e a ferramenta, que juntamente com o movimento de corte, origina um levantamento repetido ou contínuo do cavaco, durante várias revoluções ou cursos, tá? Vejam a ilustração aí, então, tá? A peça está girando, ou seja, né, como referência, a ponta da minha ferramenta circundando a peça e produzindo cavaco. Mas vamos ver de uma forma mais simples, tá? É a peça girando e o movimento de avanço da ferramenta. Então eu produzo cavaco contínuo. Os movimentos que não causam diretamente a saída do cavaco. Então, é o movimento de aproximação do ponto de referência da minha ferramenta à peça, que é o movimento entre a peça e a ferramenta, com o qual a ferramenta se aproxima da peça antes da usinagem, ou seja, é aquele momento que eu estou aproximando de uma forma, claro que com cuidado, mas com maior velocidade, até uma distância pequena e segura da peça, onde eu vou reduzir a minha velocidade, aumentar a minha tensão para tangenciar o gume de corte da ferramenta na peça. O movimento de ajuste, que é este, então, quando eu aproximei, e aí então eu vou fazer a profundidade, eu vou dar a profundidade de corte, o que está determinado em desenho, ter o cuidado para que eu remova somente aquela quantidade de material determinada em projeto, em desenho. Então, lá, realizado entre a peça e a aresta cortante para determinar a espessura de material a ser removido. Tá? Aqui eu já tenho muito cuidado. Movimento de correção, realizado entre a peça e a aresta cortante para compensar o desgaste da ferramenta ou variação térmica, por exemplo. Ou ainda, se eu não entrei com uma profundidade suficiente de corte para alcançar aquele diâmetro ou aquela dimensão proposta em desenho, eu farei aqui o movimento de correção. E o movimento de recuo, que é afastando a minha aresta de corte da ferramenta em relação à peça. No momento que eu termino uma usinagem ali, eu recuo a ferramenta, né? Direções dos movimentos. Falamos dos movimentos, vamos falar da direção. Direção dos movimentos que causam diretamente a saída do cavaco. Tá? Quando eu falo em movimento, já fiquem atentos. Eu tenho que falar em direção, sentido e velocidade, tá? São essas três coisas que eu preciso quando tenho movimento. É a direção, o sentido e velocidade de deslocamento, tá? Então vamos lá. Direção dos movimentos que causam diretamente a saída do cavaco. É a direção de corte, que é a direção instantânea do movimento de corte, né? Quando eu estou com a minha peça em rotação, produzindo cavaco. A direção de avanço, que é a direção instantânea do movimento de avanço, é esse movimento longitudinal em relação ao eixo da peça, vocês percebem aqui. E a direção efetiva de corte, que é a direção instantânea do movimento efetivo de corte. O que é o movimento efetivo de corte? Vamos lá. Primeiro, eu tenho o movimento, né, a direção, aliás, eu tenho a direção de corte, depois a direção de avanço, e a resultante entre esses dois movimentos que falei primeiramente, é a direção efetiva de corte. Esse terceiro aqui que aparece, tá? Movimento de avanço, movimento de corte, e aqui a direção, né, resultante. Ok? Estamos falando, tá? Nós estamos falando de direção, tá, gente? Então, direção aqui em X, depois a direção em Z, e a resultante está entre os dois, tá? Aqui nós vemos um plano, né? Um plano de trabalho. Nós já veremos como nós vamos definir esses planos logo mais adiante.
Mas através do plano de trabalho aqui, eu posso definir os meus movimentos. Vejam que no movimento de corte, eu tenho a direção de corte e a velocidade de corte, né? Aqui, definida. Claro que o sentido também de corte está aqui, tá? E lembrando, pessoal, não vamos nos confundir. Não é possível que eu tenha outro sentido de corte, sendo que a ferramenta ela corta para um lado, tá? Ela tem geometria que permite corte apenas para um lado, quando estamos falando em geometria definida de corte. Ferramenta com geometria definida de corte. Ela tem apenas... Claro que ela tem a direção, isso aqui tudo é direção, tanto para um sentido negativo como para um sentido positivo, mas a ferramenta com geometria definida de corte, ela corta apenas nesse sentido aqui, tá? Quer dizer, eu tenho que jogar a peça contra a ferramenta no sentido contrário, né, para que ocorra o corte, tá? Então vamos lá. Aqui a minha direção de corte, a minha direção de avanço e depois a direção efetiva de corte. Depois eu terei a velocidade de corte, a velocidade de avanço e a velocidade efetiva de avanço. A velocidade efetiva de avanço é uma resultante de ambas as velocidades anteriores. No torneamento, nós teremos um ângulo sempre de 90 graus entre a direção de corte e a direção de avanço. Aqui representado a nossa ferramenta, né, com a quina da ferramenta aqui na ponta, a peça, né, aqui uma peça em torneamento, e é isso aí. Então, aqui estão ilustrados os 3 movimentos de corte, tá? Onde eu tenho a direção e a velocidade de corte, depois eu tenho a direção e a velocidade efetiva de corte e a direção e a velocidade do meu avanço, tá? E claro que com essas aqui também estou falando do sentido para todos esses movimentos de corte aqui também. Só para complementar, né? Eu tenho um ângulo aqui de 90 graus entre a direção de corte e a direção efetiva de corte, e ainda eu posso determinar o ângulo entre a minha direção de corte e a direção efetiva de corte. Então tá, aqui eu tenho a representação do meu da minha placa porta-castanhas num torno, tá? Eu vou apertar aqui a representação da rotação e veja que o meu ponto de referência da ferramenta, ele está exatamente alinhado com o centro da peça, tá? E a minha direção de corte, ela será a 90 graus desse plano aqui, tá? Eu digo. Então, a minha direção de corte está aqui, ó, a 90 graus. A minha peça aqui é a castanha, né? 3 castanhas. O porta-ferramentas, aqui, apoiado pela torre, né? Do torno. E para que ocorra o movimento de corte, é necessário que a peça rotacione, tá? Mas lembrando que a nossa referência é sempre a ferramenta. Então, na verdade, é a ferramenta que está rotacionando tudo isso aqui. Mas isso aqui confunde vocês, eu concordo, tá? Também me confundia muito no início pensando assim. Mas, de fato, temos que entender sempre a ferramenta que está se movimentando. Movimento de avanço, tá? Então, aqui, com o movimento do carro porta-ferramentas. Aqui eu tenho a placa fixa, que é a minha placa porta-castanhas, com as castanhas representadas aqui. Aqui é a minha peça. Depois aqui eu tenho o cabeçote móvel, né, o cabeçote fixo,
cabeçote móvel, e no cabeçote móvel o contraponto. O contraponto ele é utilizado quando eu tenho peças que é 1,5 ou 2 vezes com o comprimento, né, maior que o seu diâmetro, ou seja, o comprimento da peça ela é 1,5 ou 2 vezes maior do que o seu diâmetro. Então é necessário que se use um contraponto aqui, porque existem forças, obviamente existem forças durante a usinagem que empurram essa peça para aquele sentido lá, né? Nessa direção para aquele sentido. E se for assim, eu acabo tornando uma peça cônica, onde eu terei um maior diâmetro aqui e um menor diâmetro aqui, porque aqui ela está bem fixada. Então, para que eu tenha esse paralelismo aqui de usinagem em relação ao centro da peça, ou seja, para mim tornar uma peça cilíndrica e não cônica, eu tenho que apoiar essa ponta também. E aí, assim eu evito que a peça corra para o outro lado, que ela vá fletir, né, lá para o outro lado. Tá? Então, é a representação da minha ferramenta aqui, né, com a quina de corte ali na ponta, pronta para iniciar uma usinagem. Para isso, essa peça tem que entender que essa peça está girando e que ocorra um movimento aqui de avanço. Vamos ver isso, um movimento de avanço aí. Tá? Claro que se nós analisarmos de uma forma mais profunda o que ocorre aqui, os movimentos, nós não vemos a placa girar e apenas um movimento de avanço. Se essa quina da ferramenta está em contato com a peça, o que eu vou produzir apenas é um risco aqui na peça. Né? Sem o movimento de rotação, eu não consigo extrair cavaco produzindo um cilindramento aqui, ok? E agora os movimentos de corte para um processo de furação. Novamente estamos aqui observando um plano de trabalho, PF, e aonde eu encontrarei meus movimentos, né? E lembrando, para ver um movimento, eu tenho que ter direção, sentido e velocidade de deslocamento. Representado aqui está a minha broca helicoidal e a peça que está sendo furada. No plano de trabalho, eu poderei ver aqui o movimento de corte, né? Com a sua direção e sentido e mais a velocidade. Depois, o movimento de avanço, que é em Z, movimento de avanço em Z, e na furadeira temos apenas um movimento de ferramenta, além do movimento de corte, claro, temos o movimento em Z, que é a ferramenta entrando na peça, né, gerando cavaco com isso. Então, o movimento no eixo Z, que é o movimento de avanço, representando aqui também, né, nessa imagem, a direção de avanço, seu sentido e também a velocidade de avanço. E o movimento efetivo de corte, tá? Que está relacionado a esses dois primeiros movimentos que eu falei. Né? É a resultante dos dois movimentos. Ok? Agora, a representação das direções dos movimentos durante um fresamento. Cuidado aqui, tá, gente? Veja aqui, ó, que aqui também eu terei 90 graus entre o movimento de corte e o movimento de avanço. Mas na usinagem, isso é variável, tá? É variável devido à incidência da ferramenta, né, na peça, e isso vai mudando de uma angulação, né, quando toca aqui, e o máximo que eu terei é 90 graus, e isso vai depois diminuindo, tá? E para isso, para determinar o momento aqui, nós teremos que trabalhar com o integral, tá? E veremos isso também. Para determinar, eu quero dizer determinar o ângulo no momento, tá? Então, a direção dos movimentos de corte, de avanço efetivo no fresamento, onde eu terei o movimento de corte e também representando aqui a sua direção, o seu sentido e mais a velocidade. Também o movimento de avanço, representado aqui pela direção, sentido e velocidade também de avanço. Tá? E também, da mesma forma, o movimento efetivo de corte. Veja que aqui, no ângulo entre velocidade de corte, eu digo, entre movimento de corte e movimento de avanço, eu tenho o meu φ ali que não está determinando o ângulo, porque ele é
variável, tá? Aqui, representando a peça, depois a nossa fresa aqui, que é a nossa fresa. A fresa é uma ferramenta multicortante, né? Ela tem diversos gumes de corte aqui, diversas arestas de corte. Nós já veremos em seguida, mas em todas as ferramentas nós temos a aresta principal de corte e a aresta secundária. E definir a aresta secundária aqui, gente, é um pouco complicado. Precisamos ter uma imagem 3D desta ferramenta. E para o movimento de avanço, vamos determinando aqui, tá? Nós temos o L, para o movimento de avanço, nós temos o L, que é o percurso de avanço da ferramenta durante um fresamento, tá? Fresamento porque estamos aqui, ó, o cabeçote, eixo árvore, aqui a pinça fixando a nossa ferramenta, a nossa fresa de topo reto, e aqui embaixo a mesa, o movimento da mesa em uma peça aqui, né? Que vai se mover. Então vamos lá. Temos o percurso de avanço e a velocidade de avanço, tá? Claro que tem que ter um sentido de avanço também, e direção. Tá? Então a direção é para a esquerda, com uma tal velocidade, né? E na direção do eixo X. Aqui, pô, vamos chamar de eixo X aqui, tá? É importante trazer a vocês aqui, pessoal, nesse momento, que já passamos a falar de grandezas, grandezas de movimento de corte, tá? Então, aqui no movimento de avanço, eu estou determinando, então, uma distância, e então já é uma grandeza, né, que é o percurso de avanço, essa distância aqui, ó, daqui a aqui, vejam lá. E durante esse movimento também existe uma velocidade, que é outra grandeza, tá? Importante salientarmos isso, tá? E aqui, então, nós teremos outras grandezas, tá? Relacionado ao movimento de corte e também ferramenta, tá? Primeiro, velocidade do fuso, na verdade é a rotação, né, do fuso, que normalmente é dado por rotações por minuto, tá? Ou seja, N será a nossa grandeza de rotação do fuso. Vemos aqui, ó, um cabeçote fresador, onde este é uma ferramenta multicortante, onde tem diversas arestas de corte, né? E as arestas de corte estão nessas pastilhas aqui amarelas, são pastilhas intercambiáveis, né? Gastou aqui a aresta de corte, eu troco, tiro essa pastilha, coloco outra, tá? Então, há diversas pastilhas num cabeçote fresador, né? Aqui está a representação com uma vista do topo da ferramenta de corte, está aqui a vista lateral, ferramenta de corte, há uma fresa aqui representando uma fresa de topo reto, cilíndrica de topo reto, né? Que é a fresa, a pinça aqui, né? Que está segurando a fresa e depois o cabeçote do eixo árvore, tá? E aqui a vista como nós estivéssemos olhando do topo aqui dela, daqui para cá. Então esta é a vista aqui, a ferramenta aqui, a fresa, a pinça e depois o cabeçote do eixo árvore, tá? Então, N é a velocidade do fuso, ou seja, é a rotação que está sendo imprimida nessa ferramenta, né? Depois, velocidade de corte. A velocidade de corte, para obtermos ela, será através de um cálculo, e para isso eu preciso conhecer o diâmetro da fresa. O diâmetro da fresa está aqui, representado neste cabeçote fresador, né, numa vista de corte, onde nós podemos ver a pastilha intercambiável. Essa pastilha está a 45 graus. Veja que o diâmetro, então, da ferramenta, estou medindo aqui, ó, na quina da ferramenta, tá? Se essa ferramenta fosse uma de 90 graus, então essa quina estaria mais aberta, mais aqui fora, e aí nós estaríamos medindo um diâmetro um pouco maior do que o que nós podemos ver aqui, tá? Então, para que eu possa medir a velocidade de corte, eu preciso conhecer o diâmetro da ferramenta, o diâmetro útil, né, de corte, que estará aqui, então, bem na pontinha. Então, se for uma ferramenta com 50 milímetros de corte, em relação ao centro dela, eu tenho uma distância, né, do centro até a quina de corte
de 25 milímetros, eu tenho que considerar isso para o meu cálculo e também considerar o número de rotações por minuto. Aí teremos a velocidade de corte, ok? Aqui uma imagem de um cabeçote fresador, né? Pela imagem aqui eu consigo entender que a fresa ela vem da direita para a esquerda com rotação e movimento de avanço em X, né? Estou vendo aqui, ó, X na máquina, aqui seria o Y, X. Então, é um movimento em X, né? Da direita para a esquerda com uma rotação e produzindo cavaco, né? Removendo o material. Tá, pessoal, então vamos fazer a análise, continuar a análise aqui do movimento de corte, mas agora para o fresamento, tá? Nós vimos na imagem anterior uma usinagem num cabeçote fresador de faceamento, ela entrando em cheio na peça. Aquela não é a melhor situação, tá? Nós vamos agora, na análise aqui, vamos entender por quê. Mas primeiro eu quero mostrar para vocês aqui, ó, é uma análise de usinagem concordante e discordante, tá? Vai acontecer, gente, daqueles que trabalharem na indústria de usinagem, trabalhar em processo de usinagem, vão ter que lidar com vendedores de ferramenta e eles venderão uma ideia equivocada deste conceito aqui de concordante e discordante. Eles vão dizer que a peça é jogada contra a ferramenta e nesse movimento aqui eu tenho o movimento de rotação da ferramenta, a peça sendo jogada contra, e vão chamar isso aqui de discordante, que é um equívoco, tá? Que é concordante. Nesse outro caso aqui, seria o contrário, seria o concordante, porque eu tenho a peça sendo jogada e olha a rotação aqui, ó, olha o movimento de corte que acontece aqui, tá? Chamariam isso de concordante, mas é equivocado. O correto é isso aqui, gente, é nós analisarmos sempre o movimento da ferramenta, como eu digo para vocês, tá? Então eu tenho o movimento da ferramenta aqui, ó, mesmo que a peça esteja sendo jogada contra a ferramenta, sempre quem está se movimentando é a ferramenta. Então eu tenho o sentido de avanço da esquerda para a direita, nesse caso aqui, da ferramenta, e ainda eu vou ter a rotação da ferramenta que vai proporcionar o movimento de corte. E nesse caso, ela está girando no sentido anti-horário, então eu tenho o meu movimento de corte aqui, ó, nesse sentido aqui. Tá? Observaram aí? Tá? Então, nesse caso aqui, ó, quando a ferramenta entra, ela está entrando no mesmo sentido da direção de avanço da ferramenta. Tá? Olha aqui, ó. Então, ela vai, né, esse dente aqui, quando ele entrar, ele vai estar na mesma direção. Tá? E outra coisa que eu digo para vocês, o fresamento, ele é um pouquinho mais difícil de fazer as análises do movimento de usinagem. Porque aqui, ó, diferente dos outros métodos de usinagem, com ferramenta com rotação ou peça em rotação, como no torneamento, que a direção da velocidade de corte é sempre a 90 graus em relação à direção de avanço da ferramenta, no brocamento também acontece a mesma coisa, será sempre 90 graus. No fresamento, ela vai variar de 0 grau, aqui ó, a mesma paralelo, quando ele inicia aqui estará paralelo, quando eu digo inicia aqui, o movimento de corte ele estará paralelo ao movimento de avanço, e ao passo que vai girando aqui a ferramenta, ela vai mudando o ângulo, tá? Então, sempre no fresamento, sempre nós teremos uma variação no ângulo entre o movimento de avanço e o movimento de corte. O movimento de avanço da ferramenta e o movimento de corte, tá? Sempre terá a variação. Vejo aqui, ó, e também ó, o inicial aqui será 0 e o final do ângulo vai depender da profundidade de trabalho que é aplicado no processo aqui, tá? Por exemplo, aqui nós estamos vendo a ferramenta de corte e daqui ó, a peça, e ela não está exatamente, ó, essa aresta aqui da peça não está exatamente no centro da ferramenta, tá? Então, quer dizer aqui, ó,
que quando a usinagem terminar, ela vai terminar com um ângulo aí próximo de 70, 80 graus, tá? E não a 90 graus. Eu digo que quando nós vamos fazer uma usinagem, não devemos nunca entrar com a ferramenta em cheio na peça, tá? E sempre abaixo de 50% do diâmetro da ferramenta. Até é errado dizer que é 50%, tá, gente? Então é sempre abaixo, tá? Então, esse percentual do diâmetro da ferramenta entrando na peça seria a profundidade de trabalho, que nem nós estamos vendo aqui, ó. Uma profundidade de trabalho. Tá? Vamos lá, já vamos ver por que não é correto, né, usar mais do que 50% ou 50% da ferramenta, do diâmetro da ferramenta. Então tá aqui, ó. Veja que o ângulo vai mudando. Ele vai começar em 0, aí vai aumentando o ângulo. Aqui na saída, por exemplo, ele deve estar aproximadamente uns 75 graus, tá? Que tá aqui, ó, a direção de avanço da ferramenta e a direção de corte, tá? Então tá aqui, ó, de 0 a 75 graus neste caso aqui, tá? E quando a ferramenta ela entra aqui, como eu falei antes, tá? Ela vai estar paralela, 0 grau, e quando sair vai estar 75, ou seja, quando ela entra aqui, ó, ela está numa usinagem concordante, tá? Ambos estão na mesma direção e sentido. Diferente desse caso aqui, onde nós vamos ter o avanço da ferramenta no mesmo sentido que o anterior, mas vejam que a direção de corte ela é ao contrário. Quando ela sair aqui, quando ela chegar a 0 grau, ela vai estar, né, no sentido contrário, né, ela vai estar a 180 graus em relação a peça, digo, em relação ao movimento de avanço e no movimento discordante, tá? E outra coisa, tá? Vejam aqui, ó, o esforço que a ferramenta, né, que o gume acaba sofrendo aqui, ó, um impacto, porque nesse caso aqui nós teremos a maior espessura, na espessura máxima, acontecendo quando a ferramenta entra na peça para o corte. Enquanto que aqui, ó, ela começa no mínimo e vai aumentando a espessura. Essa aqui é a melhor situação, tá? Porque lembrando que as nossas ferramentas, ela tem uma alta dureza e quanto mais duro o material, mais frágil é o material, tá? Então, sofrendo esse impacto aqui, ó, não é bom para a ferramenta, tá? Esse caso aqui é a melhor situação. Agora, em relação à profundidade de trabalho, isso aqui vai me influenciar no desgaste do flanco da ferramenta, ou seja, lá, ó, no ângulo de folga da ferramenta. De que forma? Bom, vamos pensar assim, ó, como se fosse uma partícula oscilante, tá? Vamos pegar um ponto no gume de corte da ferramenta e pensar nela como uma partícula oscilante, né? Que ela vai ficar girando, né? A princípio, no plano que eu estou vendo aqui, ela está girando, né? É isso que nós temos, tá? E ela tem a velocidade, de corte aí, né? Que nós vamos calcular. Vamos calcular, na verdade, uma rotação, né? Até lá. Nós vamos calcular pela velocidade de corte e imprimir uma rotação adequada aí. Tá? Mas a velocidade tangencial aqui vai ser aquela velocidade de corte no final lá aqui, que é determinado pelo fabricante. Então nós temos essa partícula aí numa determinada velocidade assistindo por esse plano. Agora, pensa em projetar essa partícula num outro plano, um plano que está perpendicular a este aqui, mas que vai me representar um movimento na mesma direção do sentido, desculpa, na mesma direção do avanço da ferramenta, tá? Só que o sentido vai ficar oscilando. Então pensa assim, ó, quando isso acontecer, nós vamos ter, né, quando eu projetar essa partícula naquele plano lá, ó, e deixar ele paralelo ao movimento de avanço da ferramenta, ele vai ficar oscilando. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a velocidade, naquela projeção, a velocidade mínima
a velocidade mínima aqui, né? Na projeção aqui, ó, aqui em cima, por exemplo, enquanto que a velocidade máxima dessa partícula estará bem no centro, será isso aqui, ó. Ok? Compreendido? O que estava em rotação, eu viro o plano aqui, ó, passo a ver num plano paralelo a este aqui, né? Paralelo ao movimento de avanço da ferramenta, então eu vou ter esse movimento de oscilação. Seria a sombra da nossa, né? Eu colocando uma luz aqui e batendo aqui, ó, a sombra da nossa partícula fará isso aí, né? Esse movimento. Então, nesse caso, eu vou ter velocidade zero aqui na borda, aqui na ponta, e velocidade máxima aqui. Com isso, o que acontece, gente? Quando a minha ferramenta está girando, eu projetando ela aqui, ó, para um plano coincidente com o avanço, a minha velocidade de corte aqui em relação a esse plano, ela vai ser zero. Isso é maluco, tá? Mas vai ser zero. E então, se eu tiver com uma espessura ou uma profundidade de trabalho igual ao raio da ferramenta, ou 50% da ferramenta, quer dizer que esse avanço da ferramenta, quando o material é jogado contra ela, vai ser muito significativo no flanco da ferramenta. Quer dizer, ele vai estar arrastando no flanco da ferramenta. Enquanto que, quando ela vai avançando aqui, ó, esse dente vai avançando, ele vai começando a ganhar velocidade referenciado na projeção aqui, ó. Ela vai avançando, ela está vindo aqui, projetando aqui, ela está vindo, ó, até chegar à velocidade máxima aqui em cima, tá? E depois ela vai sair, chegar aqui, ela vai estar na velocidade nula aqui, ó, velocidade zero, tá? Aí ela continua e vai aumentando a velocidade, até ela chegar aqui, velocidade máxima aqui. Depois aqui, velocidade zero de novo. E aí o material é jogado contra as costas da ferramenta, ou seja, o flanco da ferramenta. E isso vai causando um desgaste. Por isso, não é adequado nós usinarmos com a ferramenta em cheio, porque vai acontecer esse desgaste prematuro da ferramenta, ou até mesmo usinar com uma profundidade de trabalho igual ao raio da ferramenta, ou seja, 50% do diâmetro da ferramenta, sempre um pouco abaixo, 45%, 48%, para evitar esse desgaste de flanco da ferramenta. Tá? Em ambos aqui, ó, de concordante ou discordante, acontecerá a mesma coisa. Em ambos acontecerá isso, tá? Esse desgaste. Então, nós não usinamos em cheio, tão pouco em cheio, tá? Mas também 50% do diâmetro da ferramenta não é muito bom. Ok? E é isso aí, pessoal. Terminamos aqui. Muito obrigado pela atenção. Até logo.